A Gurgel fez história no Brasil com muitos modelos icônicos, a gente falou de alguns por aqui, mas hoje é a vez de falar do Carajás, um carro que trazia até um conceito diferente para o padrão da marca e o pessoal pede muito nos comentários. Esse aqui em especial é um exemplar da versão VIP e está customizado como ambulância. Saudações, pessoal! Hoje é dia de falar de Gurgel Carajás. Olha só, o Carajás, eu lembro de ter, visto matérias na década de 80, em revistas, na Quatro Rodas em especial, que era a revista que meu pai comprava. E o Carajás, para mim, ele sempre foi um Gurgel com uma cara diferente. E de fato, se você analisar a proposta do Carajás em relação a outros modelos da marca, ela é uma proposta bastante própria. E é justamente uma mudança de ideia que o Gurgel teve com o Carajás, criar um carro que tivesse uma conotação mais, que fugisse, digamos, do formato padrão dos Gurgel com motor boxer a ar. Então eu achei interessante porque justamente ele conseguiu meio que inovar com o Carajás e foi um carro que chamou sempre minha atenção por conta disso. Outra coisa que chamou atenção, olhando aqui agora detidamente, a gente vê esse step aqui, lembra dos Camel Trop? Lembra que tinha muito Camel Trop? Na Quatro Rodas cobria, tinha umas reportagens e tal. A ideia do Gurgel também foi colocar o step aí na frente para ganhar espaço. Esse é um Gurgel VIP, é uma versão própria também e customizada, é um carro ainda mais especial por conta disso, porque ele traz aí 4 portas e vale lembrar que na década de 80 a 4 portas não era meio que a escolha das pessoas de maneira geral. E esse carro é definido como um Jeep, mas ele tem um estilo de SUV também. Até o Gurgel conseguiu antever, digamos, uma tendência que a gente sabe que se esse carro fosse hoje, no padrão de hoje de carros e tal, claro, um outro formato, eu acho que ele ia cair no gosto do público, teria que ser automático também, outras características próprias. Então o Carajás ele chegou ao mercado de 84 e trazendo essa ideia justamente da novidade e de mudar a cara da Gurgel para o mercado. Uma coisa que eu acho interessante, a gente viu no chefe, eu comentei, algumas pessoas falaram também, é isso aqui, a carroceria, o para-choque não é separado do carro, a carroceria é uma coisa só. Claro que o padrão da época e a própria legislação da época permitia esse tipo de coisa, hoje provavelmente não seria mais permitido você ter um para-choque dessa forma, né, que não absorve, digamos, qualquer tipo de choque, mas enfim, é um padrão e tem outros fora de série, depois a gente vai conhecer outros carros aqui que trazem também esse artifício, essa característica, meio que você fecha o desenho da carroceria e ela fica exatamente assim. Não deixa de ser algo criativo. Faróis CBE, esse conjunto ótico também eu sempre achei bonito, tem um outro prata aqui na coleção, que é um Gurgel convencional, né? Ele tem umas faixas também na carroceria, é um carro diferente. E fica bonito o prata, né? O Carajás prata eu gosto também. Uma característica, essas rodas de 14 polegadas, e é engraçado que a gente acostumou tanto a ver roda grande em carro, que a gente vê esses carros da década de 80 com rodas menores, logicamente, novamente, padrões de época de cada momento, e daí você acha a roda muito pequena. Até aqueles SUVs da Toyota dos anos 70 e 80 tem rodas menores, mas era o padrão e era o que funcionava também de maneira geral, claro, né, como um veículo, era o que tinha disponível no mercado, a importação fechada, a gente tinha uma série de limitações. Completando aqui a ideia, olha só uma borboleta ali, é um sinal de sorte, hein? Completando aqui a ideia, essa versão VIP, alguns exemplares saíram com os vidros escurecidos, que é uma coisa que a gente vê até no Commander hoje em dia. O Gurgel também teve essa sacada interessante, né? Realmente interessantíssimo. Antes de falar da parte interna, mostrar a parte interna, olha só que legal. Aqui também é o mesmo artifício da fibra. Uma característica desse carro que fazia ele muito próprio era isso aqui, ó. Caixa de câmbio fica aqui atrás. Ele tem um motor dianteiro, motor Volkswagen 1.8 ou 1.6 a diesel, e a caixa de câmbio na traseira, e eles tinham um sistema de tubos que faziam a transferência. Vou comentar daqui a pouquinho sobre isso. Olha só. Aqui, essa versão ambulância. Olha só. Nem sei, esse carro acho que nunca chegou a ser usado como ambulância.
Aqui na coleção tem umas coisas fantásticas. Eu gostei também desses detalhes todos brancos, na cor branca. É engraçado, né? Porque vocês vão ver agora o interno branco também. Banco, enfim. Coisas legais que o Gurgel fazia que são diferentes. A porta bem leve, claro, carro, né, de fibra basicamente. Mas olha essa tira, no melhor estilo Jeep. Olha só, essa tira na porta. E aqui a parte interna, teto bem alto. Outra característica de espaço interno muito relevante nesse caso. Aqui na frente, uma característica legal desse carro, peraí, vamos falar também, que eu acho interessante notar, é que ele tem chaves diferentes para coisas diferentes. Olha só, essa chave aqui é da Fiat, essa chave aqui não é da Gurgel, mas eu lembro de ter lido uma matéria que falava justamente isso, que o Carajás ele tinha chaves diferentes. Então a tampa do tanque era de uma marca, outra de outra, reflexo do nosso momento econômico e com importações fechadas, sem dúvida nenhuma. Uma coisa curiosa, falei do banco, branco também, e olha aqui, ele tem você entrar no Gurgel parece que você está entrando num... Olha só que interessante, eu vou entrar aqui. É muito engraçado porque você entra no carro e você tem uma... Né, você vai sair do carro, você pode tropeçar, você tem que tirar o pé mesmo para entrar e sair. Curioso. Volante, não precisa nem falar que é Volkswagen, mas com o símbolo Gurgel. O Gurgel fazia isso em vários carros. E é engraçado como o aproveitamento do painel nos carros da Gurgel, ele é meio curioso, né? Você vê aqui, no chefe é a mesma coisa. Aqui a gente tem um cinzeiro, olha só, bem colocadinho aqui, e fica tudo um pouco perdido. O que eu falo, é o que ele tinha à mão na época, tinha à disposição. Por isso que eu falei, a Gurgel acostumada a fazer carros simples, a ideia do Carajás era um pouquinho diferente, mas ele seguia essa mesma lógica dos outros carros. Até os botões aqui, faróis auxiliares, os faróis também. Aqui a gente tinha um rádio, né, provavelmente, e aqui o câmbio. O que eu comentei, que eu vou falar agora dirigindo, é isso aqui, esse aviso que tem. Este veículo é equipado com sistema de transmissão TTS. Recomenda-se efetuar a mudança das marchas com maior intervalo de tempo, para não afetar a durabilidade dos sincronizadores. Interessante, vamos lembrar disso agora na hora de dirigir. Vamos falar de mecânica e dirigir. Uma coisa curiosa, eu andei lendo umas matérias sobre o Gurgel e disse que a visibilidade não era boa. De fato, a ergonomia não é sensacional, mas assim... aliás, a matéria falava que quando você tinha até 1,70 m, você conseguia dirigir bem, abaixo disso era ruim. De fato, eu estou vendo aqui, a minha fica no limite, mas eu tenho visibilidade. Mas não é ideal. Mas se a pessoa for um pouquinho mais baixa, complica. Muito bem, aqui no cofre do motor, duas coisas. Bom, três. Primeira, olha o que eu sempre comento nas matérias, amortecedor de capô. Um carro de fibra, capô leve, amortecedor de capô. E aqui no Brasil as marcas não colocam nos carros, eu sempre comento isso, porque é algo muito mais confortável para você subir e descer. Aqui tem algumas informações gerais sobre manutenção, olha só que interessante, manutenção e quilometragem até os 90 mil. Bem legal, orientações sobre a manutenção. E aqui, diferente para um Gurgel, esse motor AP 1.8, que, como eu falei, também existia a opção do motor a diesel. E a gente vai comentar agora sobre as particularidades da transmissão. Muito bem, Carajás, aqui o Seletraction, que é aquele sistema conhecido da Gurgel, que tinha nos jipinhos, no X12 e tal, que você consegue mudar a tração para uma das rodas. É bem prático e apesar de não ser um 4x4, mas ajudava para sair de algumas situações, né? Você consegue mudar para a roda direita, para a roda esquerda, então o funcionamento acaba sendo muito interessante, né? Consegue mudar nas rodas a tração e você acaba tendo força eventualmente para sair de algum lugar. Eu falei sobre a Gurgel de maneira geral e uma questão curiosa é a ergonomia, né? Olha só que interessante, né? Se comparar o Gurgel com outros fabricantes de fora de série, a gente vai ver que ele acabava
Quando você falava do quesito criatividade, criação e tal, sem dúvida que o Gurgel é um cara que se destacou muito. Mas quando a gente analisa a história da Gurgel e do ponto de vista de algumas coisas dos carros da Gurgel, por exemplo, acabamento, painel, a gente nota que o Gurgel realmente ficava bem atrás aí dos seus concorrentes de fora de série. Por exemplo, painel Gurgel, basicamente isso, num carro, digamos assim, que já teria uma outra sacada, né? Ele traz um acabamento e um painel realmente muito simples, muito espartano, e isso é uma questão curiosa. Se a gente comparar ele com outros modelos fora de série que tinham painéis completos e tal. Mas assim, a grande sacada do Gurgel realmente é a inovação e a criatividade para fazer algumas coisas, porque a gente sabe que em outras realmente ele acabava ficando um pouco para trás. Aqui vocês notaram, antes aliás de falar dessa transmissão, que está bem escalonadinha aqui, vale dizer que até aí a década de 80 o Gurgel ele se destacou muito criando os seus Jeeps Ipanema, outros modelos que a gente foi conhecendo aqui da coleção, e modelos que traziam a mecânica boxer a ar. Na década de 80 ele resolveu inovar, então ele falou, pô, vamos criar uma coisa aí, criar uma coisa diferente, e foi justamente o que a gente teve no caso desse veículo aqui, que é o Carajás, lançado aí em 1984 com uma outra proposta. O Carajás, curiosamente, ele trazia essa outra ideia, então é um carro já, se a gente analisar o contexto dele de distribuição de peso, proposta inclusive, você vai ver que ele é bem diferente de outros modelos da marca, lançados anteriormente. Uma coisa curiosa sobre o Carajás é justamente que ele tem um sistema de câmbio que é na traseira, então o motor fica na frente, a tração é traseira e ele tem um sistema de câmbio que o câmbio também foi colocado na traseira. É bem engraçado isso. E assim, novamente, como eu falei, mostra um lado criativo do Gurgel, mas que por outro lado, eventualmente era um sistema que até dava problemas, ou seja, a médio e longo prazo não era uma coisa tão interessante, né, em termos de durabilidade geral. Mas sem dúvida, como eu falei, em termos de construção e ideia, né, o Gurgel ele se destacava, se sobressaía. A versão VIP chegou em 88 e acabou encerrando essa história da Gurgel. Desse tipo de veículo, acabou sendo a única opção, seria um utilitário, um SUV, digamos assim, da Gurgel, mas claro que tem um lugar na história, e essa versão ambulância, assim como outros veículos de trabalho, sempre foi um dos destaques aí dos carros da marca. Obrigado pela audiência, um grande abraço, nos falamos.